Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí do horário que você está assistindo a esse vídeo. E eu sou o Idmad e irei falar sobre a Covid-19, mostrar um pouco as questões de alguns países, falar um pouco da história, da população desses países. E você, se gostar sobre esses tipos de assuntos, é só se inscrever no meu canal, tá bom? É o site da Universidade Johns Hopkins. É uma universidade onde todos os telejornais do Brasil e do mundo estão focando nele, porque ele, junto com este outro site aqui, ele é o mais confiável que tem, tá? Você pode ver que aqui temos mais de 315 mil mortos pela Covid até o momento, 1.844.000 pessoas que já se recuperaram. E aqui é onde mora o perigo, gente. Não sei se vocês conseguem enxergar. São 2 milhões, mais de 2 milhões e 600 mil pessoas que atualmente estão infectadas no mundo pela Covid-19. Então a preocupação nossa é os que já se recuperaram, graças a Deus, estão recuperados. Por enquanto, há uma possibilidade de eles estarem imunes à doença. Os que morreram, infelizmente, não tem o que fazer mais, não existe uma ressuscitação ainda pela medicina. Mas os problemas são os vírus que estão ativos nas pessoas. Para te dar um exemplo, olha aqui neste mesmo, deixa eu focar aqui o Brasil. O Brasil, por enquanto, vai Brasil, vamos girar o globo aqui. Ó, o Brasil, por enquanto, não sei se vocês conseguem ver porque fica... dá pra ver agora. Tá vendo? No Brasil, até agora, 15.668 pessoas já morreram. Quase 90 mil se curaram. E lá em cima, aqui no números ativos, o Active, que tá lá, 128 mil pessoas estão com vírus ativo. Então, este é o problema, porque desses 128 mil pessoas, no mundo tem aqui, ó, a probabilidade de mortalidade é em torno de 6,61%. Então, se você fizer o cálculo desses 630 mil que estão ativos, pouco mais aí de 7 mil ou 8 mil morrerão. Então, é esse o problema que tem contando com a taxa de mortalidade. Para você ter uma ideia diferenciada, vamos lá para a Europa. Aqui a Itália, peraí, não é Benin não. Aqui na Itália, por exemplo, tem 68.300 pessoas com vírus ativo. Então tem quase a metade, né, do Brasil. Então o Brasil está com o maior número de pessoas infectadas neste momento do que a Itália. A Itália ainda está com 68 mil de número de pessoas infectadas. A Espanha tem um pouco menos, 54 mil. Olha o número de mortos da Espanha. O número de mortos da Espanha são 27.650. Porém, o número de infectados atualmente são de 54 mil. Se a gente pegar, por exemplo, a França, que é um outro país com problemas, tem quase o mesmo número de pessoas que já morreram. 28, um pouquinho mais que a Espanha, né? 28.108. Porém, o número de infectados lá em cima, 90 mil, mais de 90 mil. Então, a França é um país que tem a probabilidade de morrer mais gente que a Espanha. Vamos para o segundo pior país, número de mortos, que é o Reino Unido. O Reino Unido já morreram mais de 34 mil pessoas. Porém, mais de 207 mil pessoas estão com vírus ativo. Então, este número de vírus ativo é preocupante. Porque você pega a média do mundo de 6,61, tem alguns países, como no Brasil, por exemplo, o número de média é um pouquinho menor. A taxa de mortalidade é um pouco menor que esse 6,61%. Mas alguns países, como a Itália, passa de 10%. Porque a Itália é um país que tem pessoas muito mais idosas, que são mais vulneráveis a pegar a Covid e ter problemas sérios.
né, de levar ao óbito. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é o pior país em todos os sentidos de quantidade de mortos e de infectados, nos Estados Unidos já morreu mais de... Nossa, muita gente, né? 90 mil pessoas. E mais de 1.016.000 pessoas estão com o vírus ativo neste momento. Então, daqui 2, 3 dias não. Por volta de 4 dias a 5 dias, os Estados Unidos, infelizmente, vai chegar a uma marca de mais de 100 mil mortos. Com o Brasil, não é muito diferente não, tá, gente? O Brasil tá muito sério. O Brasil já é o 4º maior país em número de pessoas infectadas, como eu vou mostrar no John Hopkins aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui a tela para mostrar para vocês John Hopkins. Aqui, ó. Os Estados Unidos é o primeiro, a Rússia é o segundo, o Reino Unido é o terceiro, na sequência vem o Brasil em quarto. Só que o número de casos ativos, né, todos são muito altos nesses os 4 primeiros. Então o Brasil ele já é um dos 5 epicentros do mundo. Na América do Sul, na América Latina, o Brasil já é o maior epicentro. Na América total, o Brasil e os Estados Unidos são os maiores epicentros. Tá vendo que o número de infectados do Brasil está muito próximo com o do Reino Unido e está muito próximo também da Rússia. Em torno de 3, 4 dias, no máximo uma semana, se continuar nesta velocidade o número de infectados do Brasil, o Brasil vai ser o segundo em poucos dias. O Brasil já passou a Espanha, a Itália, a França, a Alemanha, a Turquia e o Irã em número de infectados. Está muito rápido a doença no Brasil. E isso, além de ser muito sério, de muitas pessoas estarem infectadas, a gente se esquece de uma coisa. Nem todos, na verdade a minoria, estão tendo resultados da Covid. Então tem muita gente que está infectada, às vezes que nem sente porque é sintomática, passa para outra pessoa, a outra pessoa se infecta, a outra pessoa nem sabe de quem pegou, porque quem passou para ela não sabe que está infectado. Por isso que o isolamento social é a melhor, na verdade a única forma de salvar efetivamente as vidas das pessoas. Lembrando que daqui a um tempo não vai adiantar, a gente vai ter que entrar em lockdown. Pelo menos o estado de São Paulo, quase como um todo, porque a cidade onde eu moro, que é Paris, mentira, não é Paris, não. A cidade onde eu moro, que é São José do Rio Preto, também tem um número muito alto de casos de mortos. Aqui mais de 13 pessoas já morreram, o número de casos já passam de quase 500 pessoas infectadas. Então isso vai levar num lockdown total do estado, pelo menos na região metropolitana de São Paulo e algumas regiões como Limeira e Rio Preto que estão precários no número de isolamento social, está aí abaixo aí dos 40%. Lembrando que o uso de máscara é fundamental, né? É lei, então você tem que usar máscara ao sair de casa, higienize sempre as suas mãos, né? E vou dar um tour aqui pelos números. Deixa eu mostrar aqui para vocês o número de mortos pelo mundo. Hoje nós teremos 17 minutos de programa, tá? Ó, o número de mortos aqui está um pouco... Sendo que lá no outro site ele tem um pouquinho mais que deixa eu atualizar aqui. Ele vai atualizando sempre um pouco mais rápido que o do John Hopkins, que demora um pouco para confirmar. Por isso que o John Hopkins é um pouco mais confiável. Mas esse aqui também é bastante preciso o número. O mortos aqui está 315. No John Hopkins está 313. Porque eles vão confirmar. Deixa eu deixar assim mesmo. Opa, vai confirmar aos poucos. Aqui está quase 314 mil mortos, né? Os Estados Unidos, no outro site já falei que passou dos 90 mil, né? O Brasil está em sexto lugar no número de mortos. É o 4º número de infectados e 6º número de mortos. Está aqui com 15.668. Outro dado importante, que aqui no Brasil não tem, mas nos Estados Unidos, que é o pior país atualmente, são as questões de mortes por região. Mas aqui tem, mas aqui, o que eu quero dizer é isso aqui. Os testes que foram feitos nos Estados Unidos. Mais de 11 milhões de pessoas já foram testadas, né? Então a gente sabe que
Quanto maior o número de testes é feito numa população, num país, numa região, numa cidade, num estado, enfim, mais a gente tem o controle das pessoas que poderão passar adiante a esses números de infectados. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Nos Estados Unidos, mais de 11 milhões de pessoas foram testadas, né? Por isso que o número de pessoas infectadas nos Estados Unidos chegam quase 1,5 milhão, né? Aqui é o número total de infectados no momento. Mais de 4.687.000. Deixa eu pôr aqui para conversar um pouquinho mais com vocês e mostrar a situação de outros países que estão em decadência também, igual ao Brasil. Vamos dar um tour aqui pela Índia, lá na Ásia. A Índia, para você ter uma ideia, cresceu bastante o número de mortos. A Índia é o segundo maior país do mundo, né, em termos de população. São 1.390.000.000 de pessoas. E a Índia tem mais de 3 mil mortos até o momento. O número de infectados atuais, né, são 56 mil pessoas infectadas. A Índia está crescendo em número de mortos. Daqui uma ou 2 semanas ela vai passar o número de mortos na China, que onde foi o epicentro, onde tudo começou foi em Wuhan, capital da província de Hubei, na China. Lá tem mais de 4.600 mortos na China. Porém, olha só o número de casos atuais, ativos da doença. Somente 87 pessoas estão infectadas, que têm controle, né, estão infectadas nesse momento na China. Então é muito pequeno em comparação aos mais de 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos, aos 90 mil aqui no Brasil. Só verificar o dado atual do Brasil mesmo, que eu já esqueci. No Brasil não, mentira, no Brasil são 128 mil pessoas que neste momento estão infectadas. Então olha só, Brasil, 128 mil pessoas no momento infectadas. A China, 87. Brasil, número de mortos, 15.668. Vai morrer muito mais gente por causa do número de infectados atuais. Na China, o número de mortes é 3 vezes menos. Então, assim, não é uma questão de onde começou, mas quem se controla mais em termos de obediência nas questões da saúde pública do mundo. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, sempre falou a todo momento que é necessário que haja um isolamento social. É necessário que haja um isolamento social. As pessoas, os representantes políticos de cada país que se precaveram nesse sentido, estão dando o número de resultados são bem melhores. Por exemplo, na Argentina, que é o número de população na Argentina 4 vezes menor que o Brasil. O Brasil tem 211 milhões de habitantes, a Argentina tem 45 milhões de habitantes. Na Argentina, por enquanto, morreram 366 pessoas. Para 15,5 mil número de mortes no Brasil, para 366 pessoas, a Argentina está dando um show em relação à responsabilidade de saúde e social que tem, né? Outro exemplo aqui na própria América do Sul, o Chile, o país inteiro decretou lockdown, fechou tudo no país todo, no Chile inteiro. O Chile também teve uma situação política muito grave ultimamente, uma questão social muito grave, e no Chile tem 450 mortos até o momento, e o Chile todo está em lockdown. A política de lá está protegendo muito mais a população do que nossos políticos totalmente anencéfalos aqui do Brasil, né? O presidente da República, que é um lunático, um doente mental, ele quer mais que as pessoas se ferrem, né? Ele quer mais que o comércio seja liberado. E tem que ser liberado gradativamente conforme a região. Não precisa ser o Brasil inteiro tem lockdown. Assim, alguns lugares onde não tem o caso, ninguém entra, ninguém sai da cidade, mas o comércio local pode deixar aberto. É uma questão de bom senso, né? Mas o que não tem o presidente dessa bagaça chamada Brasil. No Peru, por exemplo, tem mais de 2.500 mortos. O Peru é o segundo país, número de mortos da América do Sul. Também a situação está bem crítica no Equador, que tem... o Equador tem um pouquinho mais número de mortos. Aqui o Peru tinha passado, mas o Equador voltou a passar o Peru. O Equador está bem mais grave que o Peru, até porque o Equador tem um número menor de população, são 16.300.000 a população do Equador. E lá tem mais de 2.688 mortos. Então é uma situação bem crítica
no Equador. Deixa eu fechar aqui, deixa eu ver quanto tem o tempo. Tem 14 minutos. Eu voltei aqui para da John Hopkins. Então, para você ter uma ideia aqui, deixa eu entrar aqui. Vamos um pouco na África. A África, a pior situação lá, vem cá, África, é no Egito. Ó, aqui morreram 630 pessoas. O Egito, o Egito é o pior país no número de mortes na África, tá? Com 630. A África do Sul é o maior número de casos da Covid na África, com mais de 14.355 pessoas infectadas, mas o número de mortos é menos que o do Egito, com 261 mortos. E a situação na Argélia também está complicada lá na África. Com mais de 7 mil casos da doença, teve um número de mortos aí de 548 pessoas mortas. Só para encerrar, vamos colocar aqui na Rússia, que atualmente... Vai, Rússia! A Rússia atualmente é o país, depois dos Estados Unidos, com o maior número de infectados. Mas olha, a Rússia tem mais infectados que o Brasil, uma média de 50 mil pessoas a mais infectadas. Mas olha só, Brasil já morreram 15.500 pessoas. Na Rússia, 2.631 pessoas. É muita diferença, né? Talvez a saúde russa seja 10 vezes melhor que a nossa aqui do Brasil. Ó, para vocês terem uma ideia. Deixa eu fechar aqui. Amanhã eu volto a dar mais esse boletim de informações sobre a Covid-19 no Brasil e no mundo. E vou falar outros dados, umas questões mais de população, de política para vocês, ok? Então se inscreva nesse canal, tá? Curte, dê o joinha lá, dá uma força para mim. E um beijo, até mais. Tchau, tchau.